Agora, a palestra de hoje por Roberto Rabelo, que discorrerá sobre fatores da saúde física. Deus está interessado na alma e também no corpo do homem. O Salvador Jesus Cristo gastou grande parte do seu tempo curando as enfermidades do povo. E comissionando os discípulos para prosseguir sua obra, ordenou-lhes: pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos. São Mateus 10, versículo 8. Na obra de recuperação e conservação da saúde do homem, em que continua empenhado, Deus pede a nossa colaboração. Pede-nos que observemos as leis da saúde, que cuidemos do nosso corpo. Acaso não sabeis, pergunta São Paulo, que o vosso corpo é santuário ou morada do Espírito Santo que está em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 6, 19 e capítulo 3, 17. Notemos isto: o nosso corpo é sagrado. Cuidar dele, observar as leis da saúde é dever religioso, um dever que temos para com Deus. Nós cooperamos com Deus no que respeita à saúde, abstendo-nos das coisas nocivas ao corpo. As bebidas alcoólicas acham-se em primeiro plano entre os inimigos da saúde. O álcool é um veneno, e as bebidas que contêm álcool minam as forças físicas. Mesmo o uso de pequenas doses dessas bebidas faz mal ao corpo. Além disso, elas têm o poder de formar hábito, destruindo a força de vontade. Milhões de alcoólatras dão testemunho disto. Daí a recomendação divina: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Provérbios 23, 31 e 32. Também o fumo ocupa lugar de destaque entre os inimigos da saúde. O fumo contém numerosos venenos, sendo a nicotina o principal deles. 60 miligramas de nicotina, pouco mais da metade de 1 grama, constituem na média a dose fatal para um homem. Estudos científicos revelaram que o corpo absorve 2 miligramas de nicotina para cada cigarro fumado. Isso significa que 30 cigarros contêm a dose fatal. Afortunadamente para os fumantes, o corpo elimina parte do veneno durante o tempo requerido para fumar 30 cigarros. O fumo afeta o coração, o cérebro, o sistema nervoso e a saúde em geral. Estudos feitos na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, revelaram que a mortalidade dos fumantes até a idade de 50 anos é 2 vezes maior que a dos não fumantes. Agora a ciência médica constata a existência de muito íntima relação entre o hábito de fumar e o câncer do pulmão. Não se sabe ao certo qual a causa do câncer, mas há crescente evidência de que o agente responsável seja um vírus que possa encontrar-se no sangue. Especialistas creem que esse organismo se encontra no sangue de todas as pessoas num estado de dormência e que, sob condições específicas, ele se torna ativo. A inalação da fumaça do cigarro durante longo tempo parece criar as condições propícias ao câncer. O fato é que, segundo o relatório preparado por renomados cientistas norte-americanos e publicado pelo governo dos Estados Unidos em janeiro de 1964, as pessoas que fumam acham-se 11 vezes mais sujeitas a morrer de câncer do pulmão do que as pessoas que não fumam. Uma autoridade no assunto, Dr. Alton Ochsner, afirma que o hábito de fumar sempre leva ao câncer do pulmão. É questão apenas de tempo. A boa saúde é ajudada pela abstenção do uso da carne e dos animais que as Escrituras chamam imundos. Quando, ao aproximar-se o dilúvio, Deus ordenou a Noé que recolhesse na arca os animais para os preservar em vida, ele falou de animais limpos e animais imundos. Disse o Senhor: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, mas os animais imundos 1 par. Gênesis 7, versículo 2. Ao ser permitido o uso da carne como alimento após o dilúvio, pelo fato de não haver alimento vegetal, Deus evidentemente instruiu seus filhos a não incluir na sua dieta carne de animais imundos. A lista desses animais está em Levítico 11. O uso imoderado do açúcar, sal e gorduras está entre as coisas que nos convém evitar. Embora esses artigos sejam necessários ao corpo, devemos usá-los com parcimônia. O muito açúcar obscurece a mente e causa doenças.
O muito sal danifica os rins. Quanto ao livre emprego das gorduras na alimentação, lembramos que a medicina muito tem a dizer hoje sobre a relação que há entre as gorduras de origem animal e as doenças cardiovasculares. Considerando que presentemente as doenças do coração ceifam mais vidas do que qualquer outra, evitar essas doenças deveria ser coisa do nosso maior interesse. Ouçamos sobre isto um especialista em doenças do coração. Está conosco aqui no estúdio o Dr. Naliel Rodrigues, cardiologista pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz. Dr. Rodrigues, que nos diz sobre esse assunto? Já está comprovado experimentalmente que as gorduras ricas em ácidos graxos saturados determinam a arteriosclerose em animais de laboratório, devendo tais gorduras ser completamente abolidas da alimentação do homem. Dentre as gorduras de que o homem habitualmente usa e abusa, as de origem animal são as mais ricas nesses ácidos graxos saturados, que, em última análise, são os principais responsáveis pela produção da arteriosclerose, incluindo-se até mesmo a gordura do leite integral e seus derivados, a manteiga e o queijo. As gorduras vegetais são praticamente inofensivas, com exceção do azeite de oliva e da gordura de coco, que, apesar de vegetais, são também ricas em ácidos graxos saturados, devendo, portanto, ser incluídas no índice de alimentos proibidos. Mas o problema é muito complexo, pois atualmente sabe-se que os hidratos de carbono também constituem fatores arterioscleróticos, não cabendo aqui considerações de ordem bioquímica que explicam a inter-relação destes alimentos com a produção da arteriosclerose. Assim, para uma dieta adequada à profilaxia da arteriosclerose, não apenas as gorduras a que nos referimos devem ser evitadas, mas também os hidratos de carbono, isto é, massas, doces, etc., que, apesar de menos prejudiciais, constituem também fatores arterioscleróticos. Se entendemos bem, doutor, as gorduras de origem animal, a banha e toda a gordura animal separada da carne ou com ela, causam arteriosclerose, isto é, endurecimento das artérias, e isso resulta em alta pressão, derrames cerebrais e colapsos cardíacos. Por isso devemos evitá-las ou usá-las muito moderadamente. Pela mesma razão, convém também usar moderadamente a gordura de coco e óleo de oliva. Estamos certos? Sim. Perfeitamente certo. Muito obrigado, Dr. Rodrigues. Não temos dúvida de que o seu conselho foi muito apreciado pelos nossos ouvintes e será tomado a peito. Outra maneira de cooperarmos com Deus é fazer o que promove a saúde. Dentre os fatores da boa saúde citaremos 3. Primeiramente, o exercício físico. É impossível gozar saúde sem exercício físico. O exercício estimula a circulação, levando a corrente vital, que é o sangue, a todas as partes do organismo. Disse que por um músculo em atividade passa 20 vezes mais sangue do que por um músculo em repouso. O exercício físico é benéfico ao coração sadio se dosado com entendimento. Ele atua também como calmante dos nervos. Há evidente necessidade de equilíbrio no uso que fazemos dos nervos do grande simpático, ou sistema autônomo, e que podemos chamar nervos das emoções, e dos nervos do sistema cérebro-espinal, nervos do movimento. Os nervos do movimento devem ter atividade diária. O autor do livro Better Living afirma que o emprego desses nervos aparentemente produz uma como que corrente elétrica que proporciona equilíbrio aos nervos das emoções e dessa maneira traz calma nervosa. Outro fator da saúde é o uso abundante de água pura. 70% do corpo é constituído d'água. As várias funções fisiológicas requerem a presença da água. A eliminação dos resíduos através dos rins depende da água. Médicos judiciosos recomendam que se tomem 6 a 8 copos d'água por dia, em horas outras que não as das refeições. O terceiro e mais importante fator positivo da saúde que consideraremos é a alimentação nutritiva. E falando disso, lembramos que ao criar o homem, Deus lhe deu por alimento todas as ervas que dão semente e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Gênesis 1, 29. Noutras palavras, um regime vegetariano composto de cereais e frutas.
Competente médico diz que para garantir um regime alimentar adequado devemos ter todos os dias, primeiro, hortaliças verdes e amarelas, que são excelente fonte das vitaminas A e C. Segundo, frutas cítricas, tomate e saladas verdes, ricos em vitamina C. Terceiro, outras frutas e hortaliças. É desejável servir-se de grande variedade desses alimentos porque são apetitosos e suprem-nos de vitaminas e minerais. Quarto, leite e produtos lácteos. O leite é a melhor e mais adequada fonte de cálcio e riboflavina. Para adultos, mas principalmente para crianças, o cálcio é de grande importância. O leite é também rico em proteínas especialmente adaptadas às necessidades da infância. Quinto, ovos, frutos oleaginosos, legumes secos. Esses alimentos são boa fonte de proteínas, e a proteína é a substância empregada na formação e reparação dos tecidos. Sexto, pão integral e cereais não beneficiados. Eles contêm proteína e são fonte de energia. Sétimo, a manteiga e a margarina, produtoras de energia. A manteiga é também rica fonte de vitamina A. Eis alguns fatores da saúde física, alguns pontos em que podemos cooperar com o divino doador da vida e da saúde para gozarmos o bem de viver longamente e viver com saúde. A saúde física não é mero efeito do acaso, mas o resultado certo da obediência às leis que governam o corpo. Obedecendo a essas leis, cooperamos com Deus e temos boa saúde, pois Deus promete saúde ao que obedece suas leis. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, diz ele, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Experimenta isto, rádio ouvinte. Consagra a vida ao Deus do céu, para em tudo fazeres o que lhe apraz. Guarda também as leis da saúde, e a tua cura brotará sem detença.